Vamos para a palavra, você que está querendo uma palavra. Então vamos para a palavra, que o Senhor Deus nos dê sabedoria e entendimento da sua santa palavra. Que o Senhor abra minha boca para ele falar e que o Senhor me cale quando for eu mesmo. Amém? Atos capítulo 12. Vamos para a palavra. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Três acontecimentos acontecem aqui. Herodes manda matar um discípulo, Pedro é livre da prisão e a morte de Herodes. Olha só. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para o maltratar. Herodes era um rei a qual gostava de maltratar a igreja, os da igreja, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo. Herodes era aquele rei que se alegrava com a morte dos seguidores de Cristo, com a morte da igreja. Ele se alegrava com o sofrimento da igreja. E tem pessoas que se alegram com o teu sofrimento. Tem pessoas que se alegram, não é verdade? Com as dores dos outros. Então aqui Herodes era esse tipo de pessoa que se alegrava com a morte, que se alegrava com as prisões, que se alegrava com o sofrimento dos cristãos. E agora preste atenção. E ele matou a espada Tiago, irmão de João. E preste atenção, ele vendo que isso agradara os judeus, hein? Olha aí a dívida dos judeus. Os judeus se alegravam porque o rei matava cristãos. Olha só. E ele pega e diz, e ele vai continuando. E vendo que isso agradara os judeus, continuou. É isso que acontece. Se as mortes acontecem é porque tem agradado alguns. Se os assaltos acontecem é porque agrada aos uns. Porque se a maldade acontece é porque tem pessoas que se agradam com a maldade. Olha só. Então ele continuou com essa prática porque estava agradando os judeus. Então tem pessoas que continuam nas suas práticas maldosas porque agrada pessoas que gostam do mal, que gostam de ver os outros sofrer. Quantas pessoas estão chorando e as pessoas estão rindo do seu choro? Quantas crianças estão gemendo com fome, estão chorando com fome? Quantas crianças estão chorando porque estão longe dos seus pais, porque perderam seus pais e as pessoas estão rindo? Estão rindo do sofrimento dessas crianças. Quantas mães estão chorando, quantas pessoas estão chorando, quantos pais estão chorando porque os seus filhos estão no caminho errado e pessoas estão rindo desses pais. Então esse tipo de rei, esse tipo de homem, ele se agradava com o sofrimento dos outros. E ele viu que o que ele fazia agradava os outros. E ele continuou nessa prática. Mas olha só o que aconteceu. E continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de Asma, era o dia da festa do pão. Era o dia, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que estava perto da Páscoa. Estava nas festas da comemoração da Páscoa. E esse Asma era a festa do pão. E ele pega e diz aqui: e vindo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias do Asmo, louvado seja Deus. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados. Ele prendeu a Pedro e colocou esses soldados para vigiar a Pedro. E ele queria querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ele ia pegar Pedro e ia apresentar Pedro, que estava preso, né? Olha o pensamento dele. Olha o plano dele. Por isso que diz, os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E a gente vai ver aqui que os planos dele não deu certo. A gente vai ver aqui que esses planos que ele tinha contra Pedro não deu certo.
E é isso que o Senhor veio aqui dizer com essa mensagem. Estão fazendo planos contra você? Estão fazendo planos contra mim? Louvado seja Deus, o Senhor está dizendo aqui que esses planos que estão tramando contra você, que estão tramando contra mim, não vai dar certo. Porque a resposta para a tua vida, porque os planos para a tua vida, para a minha vida, vem do Senhor. Não vem do homem, não vem dos nossos inimigos, mas vem do Senhor. É do Senhor que vem os planos para a nossa vida. E os planos de Deus para Pedro, louvado seja Deus, não era viver o que Herodes queria fazer com ele. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tá entendendo? Estão dizendo para você que você não vai conseguir. Estão dizendo para você que você não vai ser feliz. Estão dizendo para você que você não vai mudar a tua história. É o homem que está dizendo para você, mas não é Deus que está dizendo para você. Os planos de Deus para você não é esse, louvado seja Deus. Os planos dos homens pode ser esse para você, mas os planos de Deus não é esse. E os planos de Deus para Pedro não era que Pedro fosse zombado por Herodes. Herodes conseguiu matar a Tiago. Herodes conseguiu prender Pedro, mas Herodes não conseguiu tirar a vida de Pedro. Estão fazendo planos para a sua vida, mas o Senhor está dizendo para você, Mônica, que os planos dele que vai prevalecer na tua vida. Saia dessa live guardado isso no teu coração. Senhor, a tua palavra falou hoje comigo que os teus planos é que vai prevalecer na minha vida. Você que está aqui ouvindo essa palavra, saia dessa live quando terminar a palavra, com isso no seu coração. Senhor, estão fazendo planos contra mim, mas os teus planos é que vai prevalecer na minha vida, é que vai prevalecer na vida da minha família. Louvado seja Deus, agradecido. E se você falar isso com fé, louvado seja Deus, isso vai acontecer. Porque a oração da fé cura os enfermos. A oração da fé faz um milagre acontecer na nossa vida e na nossa família. Amém? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O teu filho pode estar aprisionado nas drogas. O teu filho pode estar aprisionado em alguma situação. O teu marido pode estar aprisionado em alguma situação. A tua filha pode estar aprisionada em alguma situação, mas nós estamos aqui orando. Nós somos a igreja que oramos. Nós somos a igreja que fazemos orações por esses que estão aprisionados nas trevas, por esses que estão aprisionados, por esses que têm coração de Herodes. Nós somos a igreja que estamos em contínua oração. Oramos na madrugada, oramos meio-dia, oramos ao entardecer, oramos às 15 horas, oramos nos banheiros, oramos fazendo as coisas, oramos porque sabemos que tem alguém da nossa família que está preso como Pedro estava, mas nós somos a igreja que continuamos em contínua oração. Pedro estava preso, mas a igreja estava em contínua oração. Então, tem alguma situação na tua vida que está presa, mas nós estamos em contínua oração. Tem alguma situação na tua vida que tu está querendo milagre, mas continue em contínua oração. E quando, escute, a igreja fazia contínua oração. E nós somos esses que fazemos contínua oração. Nós continuamos orando. Nós continuamos orando para que a vida seja liberta. Nós continuamos orando para que o Senhor venha com misericórdia. Continuamos orando para que o Senhor abra as portas de trabalho. Nós continuamos orando para que o Senhor resgate vidas, salve vidas, liberte vida. Nós continuamos orando e vamos continuar orando, porque nós somos a igreja e a igreja é fundada na oração. Cristo, o próprio Cristo, ensinou os discípulos a orar. Daniel orava, Moisés orava, Abraão orava, louvado seja Deus, agradecia, Esther jejuava, louvado seja Deus, agradecido e exaltado seja o Senhor. E a igreja aqui orava porque Pedro estava na prisão. Ele pega e fala, e quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo. Olha só como Pedro estava. Pedro estava dormindo na prisão. Pedro não estava aflito, Pedro não estava desesperado, Pedro não estava com medo. Pedro estava dormindo. Pedro estava em paz.
Quem tem Cristo no seu coração tem paz. Quem tem Cristo no seu coração confia em Cristo. E Pedro estava confiante. Pedro sabia que ele ia passar por aquilo. Pedro sabia que ele ia viver prisões, porque o próprio Cristo viveu isso. O próprio Cristo foi preso. O próprio Cristo foi crucificado. O próprio Cristo foi açoitado. O próprio Cristo foi zombado. O próprio Cristo tiraram a vida dele. Mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E Pedro sabia que seguir a Jesus teria momentos que ele estaria na prisão. Pedro sabia que servir a Jesus, seguir a Jesus, adorar a Jesus, crer em Jesus, ele iria viver isso na vida dele. E ele estava dormindo na prisão. Ele não estava desesperado, ele estava tranquilo, ele estava confiante no Senhor. Ele sabia, o próprio Cristo disse para ele, ele iria passar por essas situações. E nós passamos por situações com entendimento e consciência do que o Senhor tem falado para nós. Ele disse para nós que nós teríamos aflições. Mas ele bem disse para nós ter ânimo. Ele disse para nós, louvado seja Deus, engrandecido, não desfalecer na fé. Ele disse para nós orarmos continuamente. Ele disse para nós orar sem cessar. Ele disse para nós crermos. Se nós crermos, seremos salvos, nós e nossa casa. Ele disse para nós, louvado seja Deus, vigiarmos. Ele disse para nós, louvado seja Deus, jejuarmos. Ele disse para nós, louvado seja Deus, nos alimentarmos da palavra dele. Todos os dias o Senhor tem falando para nós o que devemos fazer, o que vai acontecer conosco. Ele disse para nós que seríamos odiados, perseguidos. Ele disse isso tudo para nós através da sua santa palavra. Pedro estava dormindo na prisão. E quantas pessoas estão passando por dificuldade e não dormem à noite? Tão bom se você que não dorme à noite fosse orar, né? Fosse meditar a palavra, fosse se encher da fé. Tem tanta gente que não dorme à noite, gente. Tem tanta gente com vigor, passa a noite nas drogas, passa a noite na prostituição, passa a noite batendo papo, passa a noite em frente à televisão, passa a noite com o telefone na mão. Ah, se tu passasse a noite com a Bíblia na mão, pelo amor de Deus. Se você passasse a noite com a Bíblia na mão, se você tivesse amor à palavra de Deus, como tu tem amor a teu telefone, se você fosse viciado pela Bíblia, como tu é viciado pelo telefone, gente, pelo amor de Deus, tem gente que não larga o telefone para nada. Eu acho que tem telefone à prova d'água, né? Tem gente que toma banho com o telefone. Tem gente que coloca um lugarzinho, põe o telefone lá no banheiro. Que a gente vê vídeo de pessoas tomando banho, né? Tem gente, pelo amor de Deus, que o telefone se tornou para ele mais importante do que a palavra de Deus, do que a Bíblia. Tem gente brigando com os outros por causa do telefone. Tem filhos se revoltando com o pai por causa do telefone. Tem filhos ficando contra o pai por causa do telefone. Tem marido adulterando por causa do telefone, porque no telefone está escondido, né? A mulher não está vendo. A mulher dorme a noite toda. Dorme a noite toda e o marido está lá no telefone. Com palavrinhas, né? Com palavrinhas com a irmãzinha, com o irmãozinho. Não é verdade? Louvado seja Deus, agradecido. A mulher está lá dormindo. E ele está lá, convidando a outra para viajar, falando palavras que a outra quer ouvir. É assim? É assim? Não é agora? Não é assim que estão fazendo? Louvado seja Deus, agradecido que o Senhor Jesus te liberte. Porque Jesus está voltando. E os olhos dele estão te vendo. E os olhos dele estão te vendo. Louvado seja Deus, agradecido. Como ele me vê também. Como ele me vê também. Não se preocupe que também Jesus está me vendo. E presta bem atenção. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados.
ligado com duas cadeias. Pedro estava preso, ainda estava acorrentado, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Tinha guardas dentro da prisão e tinha guardas fora da prisão. E Pedro estava dormindo perante os guardas, hein? Presta bem atenção. Pelo amor de Deus. Pedro ele tinha muita fé, né? Pedro era cheio de fé, gente. Não sei se eu conseguiria dormir não dentro da prisão. Eu consigo dormir em certas situações na minha vida, em certas preocupações eu durmo tranquila, porque eu confio em Deus. Mas estar dentro de uma prisão, não sei não, gente, se eu conseguiria dormir. Eu acredito que eu estaria mais orando do que dormindo. Então olha a fé de Pedro, olha a confiança de Pedro, olha a paz que Pedro tinha. Ele conseguiu dormir dentro da prisão com os carcereiros lá, né, guardando ele. E o que que aconteceu? Olha só o que que aconteceu. Eis que sobreveio um anjo do Senhor. Resplandeceu uma luz na prisão. E esse anjo do Senhor, ele está resplandecendo essa luz nesse momento, através dessa palavra, aqui na vida de pessoas que estão na prisão de mente, na prisão do corpo, na prisão de enfermidade, na prisão, não sei qual é a prisão que você está, mas eu quero dizer para você que o anjo de Deus, com essa mensagem, ele veio aqui aonde nós estamos, nessa live de oração, de palavra. Louvado seja Deus, esse anjo veio aqui entregar a tua vitória. Assim como o anjo foi lá aonde Pedro estava, porque a igreja estava orando. Presta atenção, desde as 4 horas da manhã que eu abri a live em oração. E o Senhor veio com essa palavra e o anjo está aqui. E o anjo chegou aqui. O anjo chegou aqui para te dar a vitória das nossas orações. Porque eu creio na palavra de Deus. Você crê? Se você crê, coloca aí, eu creio. Eu creio, Senhor, que o anjo veio aqui entregar minha vitória. Eu creio, Senhor, que o anjo veio aqui entregar minha resposta, porque eu estou orando continuamente. Porque a igreja está orando continuamente, isso mesmo. Eu creio junto com vocês. Louvado seja Deus. Ele disse, eis que sobreveio o anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E essa luz está resplandecendo na tua casa. E essa luz está resplandecendo nessa UTI. E essa luz está resplandecendo no hospital. Essa luz está resplandecendo no teu carro. Essa luz está resplandecendo na tua cozinha. Você que está ouvindo a live na cozinha, fazendo café, a luz está resplandecendo. Essa luz está resplandecendo no teu quarto. Você que está ouvindo essa live trocando de roupa para ir para o trabalho, essa luz está resplandecendo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Você que está no carro ouvindo essa live, essa luz está resplandecendo. Você que está tomando café e ouvindo essa live, essa luz está resplandecendo. Você crê? Louvado seja Deus, agradecido. Você crê? Porque a fé, ela vem para aqueles que crê. A vitória vem para aqueles que crê. E essa luz, esse anjo chegou lá na prisão, meu querido. Louvado seja Deus, agradecido. Tinha guardas, mas o anjo é mais poderoso do que os guardas. A porta estava fechada, mas o anjo ele passa pela porta fechada. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Para o anjo não tem distância, para o anjo não tem porta fechada, para o anjo não tem corrente, para o anjo não tem armas que possa parar esse anjo, porque esse anjo é de Deus, e aonde o anjo de Deus chega, as trevas têm que sair. Aonde o anjo de Deus chega, as correntes têm que se quebrar. Aonde o anjo de Deus chega, as pessoas irão ser libertas. Aonde o anjo de Deus chega, há vitória para o povo de Deus. E houve vitória para Pedro, louvado seja Deus. E hoje há vitória para você. A tua oração não é em vão. A igreja está continuamente orando e as nossas orações não é em vão. E o anjo está chegando, louvado seja Deus, também para iluminar o povo brasileiro. Louvado seja Deus, esse anjo está cuidando da tua cidade, esse anjo está cuidando da nação brasileira, esse anjo está cuidando de Portugal, esse anjo está cuidando da Espanha, da França, da Argentina, da Venezuela. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O anjo chegou porque a igreja está orando continuamente, e quando nós oramos continuamente, é por isso que o inimigo não quer que você ore, é por isso que o inimigo faz tudo para você não ter uma vida de
oração. Não fica lá assistindo esse filme, não fica lá no bate-papo, não fica lá na internet, fica lá não sei aonde, fica lá naquele lugar onde tu não está orando. Mas o Senhor, louvado seja Deus, agradecido, Ele sabe que tem uma igreja que ora, que tem uma igreja que fecha a porta do quarto e ora. Ele sabe que tem uma igreja que dobra o joelho na presença dele. Ele sabe que tem uma igreja, louvado seja Deus, orando e clamando a esse Deus para enviar o anjo para libertar almas das prisões, para libertar almas do cativeiro. Ele sabe que tem uma igreja ainda que ora, que chora e que geme na presença dele. E ele pegou o anjo, ele disse assim, ele tocou em Pedro. Ele tocando a Pedro na ilharga, o despertou. Olha só, e que esse anjo te desperte. Que esse anjo te desperte para orar. Que esse anjo te desperte para caminhar na presença de Deus. Que esse anjo te desperte para ter uma vida com Deus. Que esse anjo te desperte para você sair da situação que você estava. Pedro estava preso, Pedro estava dormindo e o anjo foi lá, despertou a Pedro para Pedro levantar daquela situação. E que esse anjo te levante dessa situação. E que o Senhor, esse anjo que está aqui trazendo essa palavra, nessa palavra, nos levante da situação que vivemos. E ele diz, levanta-te depressa. Deus, ele quer o soldado de pé. Soldado de Cristo só dobra o joelho na presença de Deus. Soldado de Cristo, louvado seja Deus, só se abaixa se for para o Senhor. Só se humilha só se for para o Senhor. Soldado de Cristo não vive só dormindo. Louvado seja Deus e agradecido. Pedro estava dormindo na prisão, mas o anjo foi lá acordar a Pedro. O anjo foi lá despertar a Pedro. E que o anjo vá lá e desperte esses que estão dormindo. E que o anjo vá lá e desperte esses que dizem, Deus vai fazer. É verdade, Deus vai fazer. Mas para que Pedro saísse da prisão, era preciso ele se levantar. Louvado seja Deus e agradecido. O anjo não ia carregar Pedro nos braços para tirar ele da prisão. Às vezes você está aí acomodado, querendo que o anjo faça tudo por você. Mas o anjo chegou com Pedro e disse bem assim, levanta depressa. Aquilo que é para nós fazer, é para nós fazermos. Aquilo que é para o anjo fazer, ele vai fazer. O anjo chegou na prisão, o anjo acordou o Pedro, e o anjo disse para Pedro, levanta depressa. Então, louvado seja Deus e agradecido, tem que ter um esforço da nossa parte. O anjo faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa. E o anjo veio incentivar a Pedro, levanta depressa. Só faltou o anjo dizer assim, tu vai ficar aí dormindo? Tu tá se sentindo bem preso? Não tá na palavra. Não tá escrito aqui. Mas só faltou, se fosse eu ia dizer, tu tá dormindo aí? Por que tu não tava orando? Por que tu não tava vigiando? Por que tu não tava me esperando? Pedro não tava esperando o anjo, tava? Não estava. Quem está dormindo espera alguém? Presta bem atenção. Quando você está dormindo, você está esperando alguém? Não, não está. Não é verdade? Então é isso. Tem pessoas que estão em situações, mas estão dormindo. Não estão esperando o anjo. Não estão esperando o arrebatamento. Não estão esperando a resposta de Deus. Estão dormindo. Não, eu estou dormindo, já entreguei minha vida para Deus. Pedro também entregou a vida dele para Cristo. Pedro deixou de viver a vida dele para viver a vida de Cristo, para viver o Evangelho, para ser um seguidor de Cristo. Pedro deixou, renunciou, mas ele estava dormindo naquela situação na prisão. Era porque ele tinha muita fé? Ou porque ele já estava esperando que ele iria morrer como Tiago? Por que ele estava dormindo? Né? Então, louvado seja Deus, o anjo disse para Pedro, louvado seja Deus, e caíram-lhe e Pedro, né, tocou o anjo na ilhaga e o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E quando o anjo disse, levanta-te depressa, caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha só.
Quando o anjo disse para Pedro: levanta-te depressa, Pedro foi liberto das cadeias. Então, pessoas aqui estão sendo libertas dessas cadeias, porque o anjo está falando conosco: levanta-te depressa. E quando o anjo fala, meu querido, pode ter certeza que corrente cai por terra, que demônio cai por terra, que a maldição cai por terra, que muralhas cai por terra. Quando Deus dar uma palavra para a igreja dele, pode ter certeza que o mal está caindo por terra pelo poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E ele pega, diz o que é aqui, e disse-lhe o anjo: cinge-te até e ata as tuas alparcas. E ele fez assim, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Então o anjo falou para Pedro: calça as tuas alparcas, a tua sandália, e pega a tua capa e me segue. E Pedro fez isso. Quando Deus nos dá uma ordem, a gente tem que obedecer. Se o anjo está te dando uma ordem, obedeça. Louvado, não questione. Mas eu não vou fazer isso. Não, mas eu não aceito isso. Não, mas não é desse jeito. Não, mas eu acho, anjo, que é do meu jeito. Não, anjo, eu acho que eu tenho que ficar dormindo. Eu acho que eu tenho que ficar aqui me divertindo. Eu acho que eu não tenho que orar. Eu acho que eu não tenho que te adorar. Eu acho, anjo, que tem que ser assim como eu quero. Quantas pessoas estão questionando a palavra de Deus? Quantas pessoas estão questionando Deus? Quantas pessoas o anjo está dizendo para você o que deve fazer e você não faz? Quantas pessoas o Senhor está dizendo? O Senhor tem falado na palavra dele: ora mais, jejua, vigia, medita na minha palavra, te consagra, te converte, te arrepende, te liberta, te salva, te purifica, te santifica, te separa. Quantas vezes o anjo, quantas vezes Deus fala na palavra dele conosco e a gente questiona? Seja Deus agradecido e exaltado. Quantas vezes Deus tem falado conosco? Quantas vezes o Senhor tem nos ordenado? O anjo chegou aqui com Pedro e deu uma ordem para Pedro: levanta-te, pega a tua capa e me segue. Mas as pessoas não querem se levantar da sua vida para seguir a vida de Jesus. Mas as pessoas não querem se levantar da vida que estão vivendo para ter uma vida com Jesus. Mas as pessoas não querem se levantar, não querem renunciar, não querem deixar as suas vontades para fazer a vontade de Jesus, para obedecer a ordem do anjo. As pessoas querem que o anjo traga a vitória, mas elas não querem obedecer, elas não querem seguir Jesus. Elas vêm em busca de milagre, mas elas não vêm em busca de continuar na presença de Deus, de continuar seguindo esse Senhor Jesus, de continuar adorando esse Senhor Jesus. Louvado seja Deus e agradecida. E o anjo disse para Pedro: calça tuas alparcas, pega a tua capa e me segue. E me segue. Vamos continuar seguindo Jesus. Aí o que aconteceu? E seguindo, saindo e saindo, seguia. E não sabia que era real. Pedro achava que o anjo não era real. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. E que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Pedro viu o anjo, mas ele não acreditava que era real. Que sabe, Pedro achava que estava sonhando, porque ele estava dormindo. E de repente ele é acordado pelo anjo, de repente ele é acordado por esse anjo. O anjo diz para ele: pega a tua alparca, me segue, pega a tua capa e me segue. O Pedro não tinha certeza que ele estava vindo o anjo. Esse que é o problema do crente. Não tem certeza que o anjo está conosco. Esse que é o problema do crente. Não tem certeza que Deus está conosco. Esse que é o problema da igreja. Muitas das vezes a igreja não tem certeza que Deus está com ela. Muitas das vezes esse é o nosso problema. A gente vê o anjo, a gente sente a presença de Deus e não tem a certeza que Ele está na nossa vida, que Ele está no controle, que Ele está nos guiando, que Ele está nos direcionando, que Ele está nos libertando, que Ele está nos salvando, que Ele está nos curando, que Ele está no controle de tudo. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Nós temos que ser uma igreja que crê, que tem fé. Nós temos que ser uma igreja. Louvado seja Deus, que cremos que temos um Deus do impossível.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, nesse momento, Pedro ainda achava que era uma visão, ele não tinha certeza do que estava vendo. Mas o importante é que o anjo foi ao encontro de Pedro, porque a igreja orava. Você está entendendo? Pedro não sabia o que ele via, mas tinha uma igreja orando e falando para o Senhor: vai lá e liberta Pedro. Vai lá e livra Pedro da prisão. Tinha uma igreja orando por Pedro. Então o anjo foi lá porque a igreja orava. O anjo foi lá porque tinha uma igreja se prostrando para que Pedro fosse resgatado da prisão. E nós, como igreja, estamos orando para que o Senhor envie anjo para resgatar nossa família que está na prisão, para resgatar os evangelistas, os missionários que estão na prisão. Ou você não ora pela igreja perseguida? Você não ora pela igreja que está levando o evangelho nos países que é proibido levar o evangelho? Se você não ora, eu te convido a orar. Se você não ora, eu te convido a apresentar aqueles que levam o evangelho nos países a qual é proibido levar o evangelho de Cristo. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Aí, olha só, o anjo faz Pedro passar pela primeira guarda, pela segunda guarda, e saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Louvado seja Deus, engrandecido. 3 portas, não foi? Havia 3 impedimentos para Pedro chegar ao lugar que devia chegar. Mas o que aconteceu? Nesses 3 impedimentos, o anjo estava com Pedro. Então, louvado seja Deus, o anjo fez Pedro passar pelo primeiro impedimento, o anjo fez Pedro passar pelo segundo impedimento, e o anjo agora chegava com Pedro numa porta de ferro. Agora, o impedimento era maior, não era só os guardas, agora era uma porta de ferro. Você já viu um homem transportar uma porta de ferro sozinha? Você já viu um homem sozinho conseguir transportar uma porta de ferro? Ei, não é uma porta de ferro pequena. Era uma porta de ferro, a qual ela era grande, que aquela porta, ela fazia ela fechava uma cidade. Era a porta, era um portão de uma cidade, tá entendendo? Não era uma portinha da tua casa, era uma porta grande de ferro. Mas olha só o que aconteceu, meu querido. Louvado seja Deus, engrandecido. E chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Vocês já viram aqueles filmes antigos? Você que não estuda a Bíblia, mas você já viu aqueles filmes antigos que tinha, né, aquelas portas de ferro, a qual eles mandavam, né, abram a porta para os soldados entrar. Não era qualquer pessoa que entrava na cidade. Só entrava na cidade se abrissem aquela porta. Meu querido, eu quero dizer para você, quem tem Deus na sua vida, quem o anjo está na sua vida, não tem porta fechada. A porta era de ferro. Louvado seja Deus. Mas o que foi que aconteceu? A porta se abriu. A porta se abriu. A porta se abriu. Você dá para entender que hoje o Senhor está abrindo porta de ferro que estava na tua frente? Que estava na minha frente? Eu creio e tomo posse, Senhor. Eu não sei qual é a porta de ferro que estava na minha frente, que estava na frente dessa live, desse trabalho da madrugada. Você toma posse? Eu não sei qual é a porta, eu não sei o que é, não sei qual é a dificuldade que você está vivendo e que você está passando. Porque o anjo tinha tirado Pedro da prisão, das guardas, e agora chegou o momento em que havia uma porta de ferro. O momento mais difícil, aquela porta de ferro. Mas olha o que aconteceu. Na presença de Deus, meu querido, portas se abrem, portas são abertas, joelhos se dobram.
Na presença de Deus, o mar se acalma, o vento se acalma. Na presença de Deus, até os demônios dobram seus joelhos, até os demônios batem retirada, até os demônios se calam na presença de Deus. Louvado seja Deus e agradecido, e exaltado seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Deus que nós servimos, que não tem impossível, que não tem porta de ferro, que não tem muralha, que não tem gigante, que não tem potestade, que não tem legião, que não tem principado, que não tem caixa de demônios. É esse o anjo, esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja Deus e agradecido. O Deus que é maior do que todas as coisas, o Deus que é maior do que toda dificuldade, o Deus que é maior em nossas vidas. Dá para você entender qual é o Deus que tu serve, qual é o Deus que tu busca, qual é o Deus que tu ora. Dá para você entender qual é o Deus que tu crê. Dá para entender da grandeza de Deus, do poder de Deus, que nada se fecha na presença dele, que se abre, que está fechado na presença dele, que dobra os joelhos na presença dele, que se cala na presença dele. E louvado seja Deus e agradecido, e que adore e exalta na presença dele. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tu és grande. Deus, tu és grande, tu és soberano. Deus, tu é maior do que a dificuldade que esse povo está passando. Tu és maior, Senhor, do que as portas fechadas. Tu és maior, Senhor, do que esse El Nino. Tu és maior, Senhor, meu Deus, do que os terremotos. Tu és maior, Senhor, do que a fome. Tu és maior do que a miséria. Tu és maior do que a crueldade. Tu és maior, e há uma igreja orando. Há uma igreja, Senhor, que ora para que pessoas sejam livres. Há uma igreja que ora, uma igreja que chora, Senhor, uma igreja na terra. Há uma igreja, a igreja ainda não foi arrebatada, Senhor. A igreja ainda não foi arrebatada, o teu Espírito nem está conosco, o teu Espírito nem habita conosco, nem está em nós, o teu Espírito Santo está em nós, estava com Pedro. Louvado seja Deus, porque Jesus disse para o seu discípulo: vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. E o Consolador estava com Pedro, e o Consolador está com cada vida que está aqui, e esse Espírito está na nossa vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E a igreja ainda continua orando. Pode ser pouco, pode o ciclo de oração estar com 3, o ciclo de oração pode estar com uma pessoa orando, mas há uma pessoa orando. Ainda há, Senhor, não esta congregação, aquele que ora, pode ser uma mulher de oração, pode ser um pastor de oração, mas ainda há uma igreja orando, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e essa porta de ferro se abre. E essa porta de ferro se abre na presença de Deus, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poder, e ele honra e ele cumpre a palavra dele. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado, e eu creio. E eu já contemplo essa porta de ferro aberta na minha frente. Você sabe o que é fé? Você sabe o que é fé? Fé é você ver aquilo que ainda não existe. Fé é você ver a tua vitória que ainda não existe. Fé é você ver, louvado, a libertação dos teus filhos que ainda não existe. Fé é você ver a tua porta de trabalho, você entrando na porta de trabalho que ainda não existe. Fé é você ver esse câncer maldito saindo do teu corpo que ainda está no diagnóstico, ainda está no teus exames. Fé é você ver, louvado seja Deus, agradecido e exaltado, que aquilo que ainda não existe, Deus vai fazer acontecer. E essa porta de ferro se abriu, meu querido. Não foi preciso homens. O anjo não chamou ninguém. O anjo não precisou de ninguém. O anjo não disse para Pedro: Pedro, me ajuda a abrir a porta. Não. O anjo não disse isso para Pedro. O anjo foi ajudar a Pedro. O anjo não foi pedir ajuda de Pedro. O anjo foi dizer para Pedro: levanta e me segue. A única coisa que tu tem que fazer é levantar e me seguir. Porque quem vai fazer é Deus.
A única coisa que nós temos que fazer é nos levantar e seguir a Deus. A única coisa que nós temos que fazer é orar, porque quem vai fazer é Deus. Foi o anjo que abriu a porta das prisões. Foi o anjo que tirou as correntes que aprisionava Pedro. E foi o anjo que, quando chegou na porta de ferro, a porta de ferro se abriu. Pedro não fez nada. A única coisa que Pedro tinha que fazer era levantar e seguir o anjo. E a única coisa que nós temos que fazer é levantar e seguir. Levante da onde você caiu. Levante da onde você caiu, porque o Senhor veio com essa palavra dizer para você: levanta e me segue, porque eu que vou abrir as portas, é eu que vou te conduzir, é eu que vou te dar a vitória, é Deus que vai te dar a vitória. Não é você que tem que fazer, é Deus que vai fazer. Ele só quer que a gente o siga. Ele só quer que a gente confie nele. Ele só quer que a gente creia. Ele só quer que a gente obedeça a ele. Quando o anjo disse para Pedro: levanta, pega as tuas alparcas, pega a tua capa e me segue, ele estava dando uma ordem. E nessa obediência, o que foi que aconteceu? As portas se abriram. As portas se abriram. O que falta para nós? Obedecer aquilo que Deus tem mandado. Porque quando a gente obedece aquilo que Deus tem mandado, porta se abre. Porta se abre. Correntes se abrem. Louvado, prisões são abertas quando nós obedecemos a Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho visto um caso aí. Eu vi um caso aí, né? Que está acontecendo? Que pessoas estão orando para pessoas que estão presas ser libertas. Não é verdade? Então, você que tem alguém encarcerado, aí você vai orar, você vai lá para Deus abrir a porta. Mas presta bem atenção. Por que Pedro estava preso? Pedro estava preso porque ele levava o evangelho. Pedro não tinha praticado maldade. Pelo contrário. Pedro também já estava sendo usado na cura. Pedro estava curando enfermos. Pedro estava levando a palavra de Deus. Pedro não estava roubando. Pedro não foi preso porque estava roubando. Pedro não foi preso porque estava enganando os outros. Pedro não foi preso porque tirou a vida dos outros. Não, não era por isso que Pedro estava preso. A igreja estava orando por Pedro, mas não era porque Pedro estava errado. Era porque Pedro estava levando o evangelho do Senhor. Porque Pedro estava sendo usado por Senhor. Porque Pedro era um seguidor de Cristo. A igreja estava orando pela libertação de Pedro, mas Pedro estava inocente naquele cárcere. Pedro estava inocente. E muitas das vezes você está orando por pessoas que não estão inocentes no cárcere. Tem que cumprir as suas dívidas. Tem que pagar as suas dívidas. Não adianta. Não adianta você estar orando, jejuando, fazendo não sei o quê, por pessoas que não estão inocentes. Tem que pagar na justiça aquilo que praticaram de errado. Você acha que Deus é injusto? Não, vai lá, rouba, mata, que eu vou te soltar, é? Você acha que é assim? Você acha que a gente tem que fazer a maldade porque o anjo vai nos soltar? Presta bem atenção aí. Presta bem atenção aí, você que está orando por pessoas aí que fizeram maldade, que tem que pagar pelas suas dívidas, que tem que cumprir a lei. Presta bem atenção. Você está orando por essa pessoa por quê? Porque o dízimo é alto, é? Você está orando por essa pessoa por quê? Que você sabe que infringiu a lei. Que você sabe que ceifou vidas, que você sabe que praticou errado. Ah, irmã, mas tem um arrependimento. Então, se tem um arrependimento, então só ora para essa pessoa se arrepender. Só ora para essa pessoa consertar a vida dela. Só ora para que essa pessoa se arrependa dos seus erros. Tá entendendo? Porque o Senhor, ele é pelos inocentes, gente. O Senhor é pelos inocentes. Ele vai livrar essa pessoa no cárcere. Ele vai livrar, ele vai tratar, ele vai levar pastores para pregar nessa pessoa pro cárcere. Eu vou contar uma história. Teve uma pessoa que me pediu oração pelo filho que estava no cárcere.
Tinha tirado a vida de alguém, hein? Tinha tirado a vida de alguém. E eu disse para a mãe: vamos orar para Deus fazer a obra na vida do seu filho. Vamos orar, deixa Deus tratar na vida do seu filho. Ele infringiu a lei, então não adianta você pagar para tirar seu filho, porque o seu filho errou. O seu filho errou. Ai, mãe não gostou não. Sabe o que a mãe fez? Fez um empréstimo, pagou o advogado e o filho foi solto. Foi solto. Sabe o que foi que aconteceu? Passou-se um ano. A família de quem ele tinha tirado a vida, né? A família da pessoa que ele tinha tirado a vida, procurava ele em todos os lugares. Todos os lugares. Ele vivia escondido. Mas o que aconteceu? Essa família descobriu aonde ele estava. Aonde ele estava. E a outra família encontrou ele. Sabe o que foi que aconteceu? Morreu ele, morreu o pai, morreu mãe e morreu um outro irmão. Olha só. Olha só. Então encontraram. A outra família encontrou ele. Só que a outra família tirou a vida de praticamente de toda a família. Só não perdeu a vida aqueles que não estavam lá na casa. Olha só, gente. Então você acha que Deus, ele faz justiça por aqueles que não são inocentes? Há uma dívida a ser paga. Há uma colheita. O mal gera o mal, o bem gera o bem. Então ele tinha tirado da vida de um filho de uma família. E essa família que não tinha Deus no seu coração, o que fez? Tirou a vida dele, ainda tirou a vida de mais pessoas. Olha só. E o que adiantou ela pagar o advogado? O que adiantou? Fala aí para mim. Eu conheço a família. Porque você acha que não, Pedro vai... Está ouvindo a palavra que o anjo vai libertar o teu filho que está na prisão? Mas presta atenção. Presta atenção se o teu filho está lá na prisão como inocente. Porque Pedro estava na prisão inocente. Deus é pelos inocentes, gente. É pelos inocentes. Mas aquele que não está inocente, ele vai ter que pagar pelos seus atos. Ele vai ter que se arrepender daquela prática. Então aquele jovem queria ser livre da prisão, mas não estava arrependido. Não estava arrependido. Está entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Vamos continuando aqui. Então, e quando passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram à porta do ferro que dá para a cidade, qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo dos judeus esperava. E o Senhor hoje enviou esse anjo e está nos livrando de tudo aquilo que o mal está tramando contra nós, que os teus inimigos estão tramando contra você, que os meus inimigos estão tramando contra mim. Se nós estamos inocentes, pode ter certeza que o anjo de Deus veio hoje entregar a tua vitória e a minha vitória. Louvado seja Deus e agradecido porque, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Gente, a oração nos livra. A oração abre porta, a oração move a mão de Deus, a igreja em contínua oração. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Então aqui Pedro chegou na casa onde faziam oração. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Interessante, né? Que ela se alegrou tanto, em vez dela abrir a porta, ela correu para contar para a igreja que Pedro estava à porta. E o que aconteceu?
não abriu a porta e, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti. Interessante que a igreja orava por Pedro. Quando Pedro chega aonde está a igreja fala para a menina: está fora de si, Pedro está preso. E é assim: tem pessoas que estão orando, mas não estão crendo. Está orando, mas não está crendo. E a igreja estava orando, mas não estava crendo. Mas o que aconteceu? Mesmo ela não crendo, Deus ouviu a oração da igreja. Deus ouviu a humilhação da igreja. E foi lá onde Pedro estava e libertou a Pedro. Então, no nosso meio, tem pessoas que não crê. Mas no nosso meio, tem pessoas que crê. Mas no nosso meio, tem pessoas que têm fé. Louvado seja Deus. E aí disseram: está fora de si, mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Interessante, né? Que eles falaram para a menina: é o seu anjo. Mas o que aconteceu? Mas Pedro perseverava em bater. Perseverava, a igreja perseverava orando, e Pedro agora perseverava em bater na porta. E quando abriram, viram-se e se espantaram. E é assim que vai acontecer. O milagre que Deus vai te dar hoje. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê no sobrenatural de Deus. Isso é para quem crê para quem vive milagre. O milagre que Deus vai te dar hoje vai te espantar. Vai te espantar. E eu creio. Olha só. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram e o espantaram. A igreja estava orando? Estava orando. Pedro chegou aonde a igreja estava? Não chegou? Chegou. E a igreja se espantou em ver em Pedro. Então eu quero dizer para você que o milagre que Deus vai te dar hoje, vai me dar hoje, vai te surpreender. Vai te surpreender. Você vai ficar maravilhado. Você vai ficar espantado. Meu Deus, isso é um milagre. E eu creio. Essa causa é um milagre. Isso era impossível para mim. Louvado, mas você está orando. E o Deus do impossível fará o impossível por você. Fará o impossível por nós. Ele tem feito o impossível. E acenando ele com a mão, para que se calassem, contou-lhe como o Senhor tirara da prisão. E disse: anunciai isto e a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para o outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que se era feito de Pedro. Aí, né, foi descoberto que Pedro não estava na prisão. Herodes, que era um homem mau, fez maldade com os soldados. Mas agora vamos aqui pular para esse... Aí nós vamos aqui para o versículo 21, que diz assim: no dia designado, vestindo Herodes, olha aí, Herodes estava lá, achando que ia zombar de Pedro. Herodes estava lá, achando que ele ia maltratar a Pedro. Herodes estava lá, achando que o final da vida de Pedro estava na mão dele. Presta bem atenção no que foi que aconteceu. E no dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E aquele povo já não queria mais ouvir a voz de Herodes, já não queria ouvir mais a voz de homem, queria ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus era transmitida por quem? Por Pedro, pelos discípulos, pelos apóstolos, por aqueles que falavam do Deus vivo, por aqueles que falavam do Senhor Jesus. Eu sou uma voz de Deus nessa plataforma. Homens e mulheres que levam o evangelho nessa plataforma, nós somos voz de Deus. Louvado seja Deus. E as pessoas disseram: não quero mais ouvir voz de homem, eu não quero mais que homem fale comigo, eu quero que Deus fale comigo. E o que foi que aconteceu? Louvado seja Deus. O povo teve um entendimento que eles precisavam
precisavam ouvir pessoas que falavam da palavra de Deus. E o povo teve o entendimento que eles precisavam ouvir as pessoas que levavam o evangelho da verdade, o evangelho que faz milagre, o evangelho que salva, que liberta, o evangelho que converte, o evangelho que transforma. Louvado seja Deus, agradecido. O povo estava sedento, chegou no ponto sedento que não queria ouvir mais homens falando e nem mulheres, mas eles queriam ouvir Deus falando através desses homens e mulheres. E que o Senhor derrame, louvado seja Deus, agradecido, esse despertamento, que o Senhor derrame nessas vidas que têm ouvido voz de homens e de mulheres, a eles terem entendimento de ouvir vozes que vêm de Deus para você. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Herodes achava que ia terminar com a vida de Pedro, porque ele tinha terminado com a vida de Tiago. Só que com Pedro foi diferente. Deus permitiu com um, mas Deus não permitiu com o outro. Louvado seja Deus, agradecido. E ele mesmo, instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. Comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E é isso que tem acontecido. Houve toda essa perseguição. O próprio Cristo tiraram a vida dele, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E ele deu uma ordem aos discípulos: levai o evangelho a toda criatura. E mesmo eles tirando a vida de Tiago, tirando a vida de todos os profetas que eles tiraram, ele mesmo tirando a vida de João, de Pedro, de Jesus, mas o evangelho de Deus só cresceu. Mas o evangelho de Deus tem crescido, meu querido. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E não adianta, porque ninguém pode calar a voz de Deus. Você pode calar a minha voz, mas Deus vai usar outra pessoa. Deus vai levantar a outra pessoa. E Deus tem levantado, louvado seja Deus, e Ele continuará levantando até o dia do juízo final, até o dia do arrebatamento. Vozes de Deus, louvado seja Deus, agradecido. E essa foi a mensagem. E crescia e multiplicava o evangelho, porque o evangelho é isso, ele cresce e se multiplica. Louvado seja Deus, quanto mais eles tiram a vida dos cristãos, quanto mais eles estão tirando a vida. Você viu na África os jovens sendo escravos por causa que eles entregaram sua vida para Jesus. Vocês já viram em Moçambique? Vocês já viram, louvado seja Deus, nos países a qual vidas foram ceifadas por causa do evangelho, mas nem mesmo essas vidas sendo ceifadas, o evangelho só cresce, o evangelho se multiplica. A palavra de Deus, ninguém pode destruir a palavra de Deus, ninguém pode destruir o reino de Deus. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E essa foi a mensagem. E essa foi a mensagem: saia daqui com o teu milagre, saia daqui crendo que Deus abriu a porta de ferro, saia daqui crendo, louvado seja Deus, agradecido, que o Senhor te fará, louvado seja Deus, de maravilha, que o teu milagre tu vai se surpreender.